Fala galera do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou falar com vocês de Aquaman As Profundezas. Esse é um material que a Panini já estava anunciando há um tempo que ele ia ser lançado e eu estava muito esperançoso pelo fato de ser difícil de se encontrar um material do Aquaman aqui no Brasil traduzido. E a Panini teve a excelente e inusitada ideia de lançar um material encadernado em capa dura. Que, pô, cara, é muito maneiro, principalmente pela arte. A arte é feita pelo brasileiro Ivan Reis, que pra mim é um dos melhores ilustradores da atualidade. Ele e o brasileiro Mike Deodato estão no top dos ilustradores e ele é muito conhecido pelas ilustrações do Aquaman que ele faz. Ele é tido como um dos melhores ilustradores do Aquaman. O roteiro ficou na mão do Geoff Johns. E eu vou te ser sincero, o roteiro é um pouco confuso, porque ele envolve uma certa crise que o Aquaman se encontra, uma crise pessoal na qual ele passa uma certa humilhação pelo fato dele ser um super-herói subestimado. Ele junta com o passado dele, do relacionamento com o pai dele. Junto a isso, ele reúne um conflito que há entre o Aquaman e a Atlântida. E o conjunto desse roteiro ficou um pouco confuso, mas não deixa de ser um roteiro muito legal. A história começa com o Aquaman resolvendo uma espécie de um assalto. E depois de resolver o assalto, ele vai para um restaurante comer. E as pessoas meio que se assustam ao ver ele meio que arrumado com a fantasia do Aquaman, né, com o uniforme. E ele pede um prato de peixe. Aí as pessoas ficam, pô, o Aquaman comendo peixe, que loucura e tal. E ali você começa a perceber que o Aquaman, ele é motivo de chacota, ele é um motivo de piada. Ele é um super-herói na qual ele vive nas sombras do Super-Homem e do Batman. E as pessoas demonstram ele, falam que ele é um super-herói que apenas consegue falar com os animais. Um outro ponto muito legal dessa história em quadrinho é que a gente pode ver como é o relacionamento do Aquaman com a Mera, que as pessoas chamam ela de Aquawoman, que seria a mulher do Aquaman, e ela odeia que chamem ele de Aquawoman. E ela não gosta, ela sempre fala que tem que chamar ela de Mera. Inclusive nessa história em quadrinho, o próprio Aquaman não quer que chame ele de Aquaman, quer que chame ele de Arthur, que é o seu nome verdadeiro. Depois de resolver esse assalto, o Aquaman resolve que ele tem que viver uma vida normal, igual a que o pai dele viveu antes de conhecer a sua mãe. Ele resolve que ele tem que morar num farol, ele tem que levar uma vida tranquila. E ele acaba não conseguindo isso porque surgem uns seres do mar, uma espécie de monstros que comem tudo que vem pela frente. Cara, eu tenho que falar um negócio, a ilustração do Ivan Reis pra esses monstros é sensacional. Eles são uma espécie de aliens com rosto de piranha, dentes, não sei o que. É muito maneiro, cara. Você chega a ficar assustado pelo nervosismo que dá a ilustração do Ivan Reis. E esses seres surgem e eles comem tudo que eles veem pela frente. E o que eles não comem, eles colocam em casulo e deixam eles vivos. E o Aquaman acaba sendo recrutado para cuidar dessa situação, para resolver essa situação. E mesmo assim ele continua sendo motivo de chacota. Os policiais continuam fazendo piadinha com ele e é um negócio que incomoda. Você percebe que incomoda ele, você percebe que ele fica incomodado quando um policial solta alguma piadinha sobre o fato dele ser um super-herói que fala com os animais, com os seres da água. Mas mesmo assim o Aquaman se vê na obrigação de resolver esse caso, de liquidar esses monstros. E depois desse desenrolar todo, ele ainda acaba se vendo num problema no qual eles encontram uma espécie de uma mensagem. É tipo como se fosse a fivela dele, do cinto dele. E essa mensagem causa um alvoroço extremo na história e muda a história de uma forma sensacional, na qual o Aquaman ele fica no impasse com ele mesmo, se ele tem que ou não ser uma espécie de uma figura de Atlântida ou não. É uma história confusa, é uma história que você tem que sentar e ler com calma. Eu paguei R$25,90 nessa história em quadrinho e ela vale muito, muito a pena mesmo. Se você quer um material diferenciado de um super-herói subestimado e não muito visto nas histórias em quadrinhos aqui no Brasil, vale muito, muito a pena mesmo comprar o Aquaman, porque a ilustração do Ivan Reis é algo foda, sensacional. Assim, cara, eu sou muito, muito fã do Ivan Reis. Ele tem uma noção de ilustração do fundo do mar que é algo absurdamente sensacional. E ele tem uma noção também de uma ilustração perfeita para o uniforme do Aquaman. E um ponto legal dessa história em quadrinho que eu tenho que mostrar para vocês
para quem vai comprar. No fim da história em quadrinho, tem uns esboços dos traços do Ivan Reis. Ele mostra alguns esboços de ilustrações dele, dos personagens principais da história em quadrinho, e ele escreve alguns comentários do lado, como se fosse uma espécie de um sketchbook dele. E é legal porque ele desenha a Mera mostrando os pés, que é algo raro, assim, é bem raro de se ver os pés dela. Ele desenha o monstro que eu falei pra vocês, ainda mostra como se ele fosse para ser exposto em museus, cara. Isso é muito legal, uma espécie de um sketchbookzinho rápido do Ivan Reis. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa minha análise do Aquaman, um material diferenciado que vale muito a pena a atenção de vocês. Tá num preço muito bom, capa dura, vai ficar lindo na minha estante, na minha parte da DC ali atrás. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo para dar aquela forcinha. Valeu, galera, um abraço e até o próximo vídeo.